Olá, povo do direito do trabalho. Vamos falar sobre audiência trabalhista? Eu considero a audiência o momento mais importante no processo do trabalho. Isso porque o processo do trabalho é baseado no princípio da oralidade. Então é na audiência em que tudo acontece. A audiência, geralmente, a primeira é a de conciliação ou de tentativa de conciliação. Lá as pessoas têm que ir desarmadas e dispostas a talvez ter que abrir mão de uma ou outra coisa para atingir um objetivo comum. Será que as duas partes têm um objetivo comum? A gente sabe que no processo do trabalho nós temos o autor, o reclamante e a empresa reclamada, como quisermos chamar. E geralmente estão ambos insatisfeitos. O trabalhador, porque queria ter recebido determinadas verbas que entende devidas, e a empresa, que não gosta nada de ser processada porque acredita que pagou todas as verbas que seriam devidas. O nosso objetivo na conciliação é tentar mostrar que existe um ponto em comum, que normalmente nenhum dos dois está absolutamente certo nem absolutamente errado. Claro, só quem participou realmente daquela relação trabalhista sabe o que aconteceu. E para mim, como juiz, é muito difícil, mas o meu objetivo é tentar chegar naquilo que a gente chama de verdade real. E isso eu só consigo fazer ao longo de todo o processo e através também da segunda audiência, que é a audiência de instrução, que é o momento de produção de provas. O que eu quero dizer para vocês aqui hoje é que a realização de audiência, por ser o ato mais importante, exige muita preparação dos operadores do direito. Eu percebo a insegurança em alguns operadores, em alguns advogados, na hora da realização da audiência, até pela falta de prática mesmo. A prática da audiência trabalhista ela é muito importante para levar uma eficiência na condução de todos os trabalhos ao longo da audiência. Quantas testemunhas ouvir, como conversar com as testemunhas, como fazer a abordagem das matérias, como tratar de cada tema que está sendo pedido. Bom, isso só vai acontecer se nós chegarmos a esse momento da audiência de instrução. O objetivo no processo do trabalho também é de conciliação. O objetivo primordial, a ideia principal é tentar chegar na conciliação. Pensa comigo, na verdade, se você olhar de fora, é muito melhor que as pessoas se entendam, que as pessoas se acertem. Então, por mais que naquele momento daquela ação judicial haja uma certa emoção, um certo calor, que impeça um diálogo tão proveitoso, para isso nós estamos lá, os advogados e o juiz do trabalho, e também os servidores que fazem parte da conciliação. E aí o que eu tenho para informar para vocês, que eu acho muito relevante, é que existem técnicas de conciliação. Existem diversas técnicas que podem ajudar os advogados a conduzirem os seus clientes a uma melhor composição. Muitas vezes a pessoa chega dizendo que não tem interesse em acordo. E à medida em que a conversa vai avançando, justamente pela utilização de determinadas técnicas, a gente avança para um momento completamente diferente, em que tudo que a parte quer é se resolver e encerrar aquele assunto. E a melhor maneira de encerrar aquele assunto é com ela tomando as rédeas da decisão. Isso só é possível através da conciliação. Se for deixar para passar o tempo, para passar o processo, como muita gente prefere, muito bem, nós do Poder Judiciário Trabalhista estamos lá para isso, essa é a minha função. Mas é o meu dever sempre advertir que o resultado pode não ser o almejado, porque nós vamos analisar as provas. E algo que o advogado sempre tem que explicar para o seu cliente é que ter o direito e não poder provar esse direito é a mesma coisa que não ter o direito. Essas técnicas de conciliação que a gente utiliza nas audiências que buscam a conciliação e o acordo, elas podem ser baseadas em duas estratégias principais. A gente pode ter a estratégia mais antiga, mais conhecida, que é aquela estratégia competitiva, ou uma estratégia cooperativa. Naquela estratégia competitiva, a gente dizia que era a famosa feira livre. Então, o trabalhador vinha e queria 10 mil, a empresa oferecia 1.000, e aí a gente ia fazendo 8 mil para 2 mil, 7 mil para 6 mil, e a gente ia chegando até fechar em 5 mil. Muitas vezes sem nem saber da onde saíram aqueles 5 mil. Era um valor pretendido, a empresa tinha um valor disponível para gastar, e ela ia fazendo aquele fechamento. Isso muitas vezes pode resolver o processo, quando realmente se trata unicamente de dinheiro. E aí vocês podem me dizer, mas tem vezes que não se trata de dinheiro? Na verdade, como a gente sabe, muitas vezes não se trata de dinheiro. Dinheiro é o meio de resolver o processo, é verdade, porque depois que entra com a ação é o que nós temos. Mas a origem da ação trabalhista pode não ser necessariamente, unicamente a questão financeira. Podemos ter tido ofensas, podemos ter tido mágoas, podemos ter tido sentimentos de ingratidão. Isso também gera processo. Só que como existem verbas por trás disso para pedir,
Aparentemente, tudo se resume às verbas que estão sendo requeridas, quando nós sabemos, na verdade, que pode ter muita coisa por trás disso. Eu, como juíza, não tenho como descobrir isso sempre em todos os processos, por isso eu começo a conversar. E aí eu tento utilizar a outra estratégia, que é a cooperativa. Na estratégia cooperativa, eu não parto de valores, eu não parto da ideia de 10 mil para 2 mil. Eu preciso saber mesmo de onde aqueles valores surgiram, a partir de que verbas e a partir de que interesse. Então, em vez de trabalhar com números, eu trabalho com interesses. Você se sentiu injustiçado porque você não recebeu o quê? As horas extras, o 13º, as férias, as verbas rescisórias. Verbas rescisórias são verbas que realmente têm que ser pagas num prazo exíguo. O trabalhador depende daquilo, principalmente quando ele foi despedido sem justa causa. Ele sai sem nada. Então, essas verbas têm que ser tratadas de uma forma diferente, por exemplo, de verbas relativas à equiparação salarial. Quando o trabalhador entende que prestou serviço com a mesma qualidade técnica, com a mesma produtividade que um colega e ganhava menos do que ele. Esse sentimento de injustiça também faz com que ele busque o judiciário. Só que ele vai ter que fazer prova dessa atividade com a mesma perfeição técnica, com a mesma produtividade, além de preencher outros requisitos do artigo 461 da CLT. Isso é algo que a gente só vai fazer ao longo do processo. Então, se a gente puder resolver isso na audiência de conciliação, vai ser muito mais interessante e muito menos estressante para todas as partes. Ninguém gosta do que escuta quando chega na audiência de instrução, porque nem todos que comparecem lá dizem exatamente aquilo que a parte estava achando que ele ia dizer. Eu só vim para dizer a verdade, doutor. Sim, mas a verdade também é baseada na percepção de cada um em relação aos fatos que ele presenciou. E falar a verdade não é falar aquilo que você ouviu, é falar aquilo que você realmente presenciou e participou. Isso é algo que as pessoas também não entendem quando chega na audiência de instrução. Por isso eu considero tão importante na audiência de conciliação a gente tentar essas bases de acordo. Quais são as bases de acordo, as bases de conciliação? Buscar esses interesses. Então, depois que a gente perceber que o interesse dele era ser reconhecido como um profissional da mesma qualidade técnica que o seu colega, muito bem, essa é a intenção dele. Isso vai se traduzir em diferenças salariais? Vai se traduzir em diferenças salariais, mas a partir do reconhecimento do valor do trabalhador. Então, isso é uma estratégia que a gente chama de cooperativa, é buscar esses interesses e mostrar para o empregador, e portanto através do seu advogado, porque todos estarão lá, que para aquele trabalhador é muito importante aquele reconhecimento, tanto que muitos trabalhadores não querem só a diferença salarial, eles querem a mudança da função na sua carteira de trabalho, porque é aquilo que eles querem poder mostrar para o seu próximo empregador, é aquilo que lhes dá valor. Então, o valor nem sempre é exatamente a mesma coisa que o dinheiro, só que depois que a gente ajuiza a ação, a maior parte das questões de fato vai ser resolvida com pagamento de somas em dinheiro. O quanto a pessoa está precisando, para quando a pessoa está precisando e como o empregador pode pagar, o quanto ele acha que ele deve pagar dentro do fluxo de caixa, aquilo que é possível, tudo isso é relevante na hora da gente montar as estratégias de conciliação, as bases para a conciliação. Às vezes o problema não é o valor final, é a forma de pagamento. Outras vezes o trabalhador precisa para logo, então ele está disposto a abrir mão de alguns valores porque ele precisa receber agora. E isso só quem pode saber são as partes, é verdade. Só que é por isso que eu tento uma aproximação para buscar descobrir exatamente qual é a pretensão. A pretensão, esse pedido realmente que a pessoa tem, às vezes aquele pedido imediato, que é o pedido do processo, não corresponde ao pedido imediato, aquele lá de trás que fez com que ele ajuizasse a ação. Muitas vezes eu descubro que as partes tinham combinado um pagamento de uma soma em dinheiro e na hora de ser feito esse pagamento, um dos dois mudou de ideia e foi isso que gerou a ação. Só que como um dos dois mudou de ideia e o outro manteve a palavra, por conta dessa palavra que ele manteve, ele aparentemente está irredutível. O que cabe a mim? Mostrar a ele que, inclusive, essa irredutibilidade de pensamento dele pode fazer com que ele não receba nada ou com que ele demore muito para receber e aí depende da pressa dele. Ou seja, tudo isso a gente vai fazer, nossa, aí você pensa numa audiência de conciliação? Sim, uma audiência de conciliação. Como isso é possível? Estando bem preparado. E o que eu acho que eu posso fazer nos cursos de prática de audiência trabalhista é ajudar os advogados a se prepararem adequadamente para uma audiência de conciliação e, se as coisas não funcionarem como a gente pretende na audiência de conciliação, ou quando realmente não é possível e o cliente não tem interesse em conciliar, e é o cliente que tem que ter esse interesse, então nós vamos para a audiência de instrução. E no mesmo curso de prática de audiência trabalhista,
Nós vamos tratar e abordar as técnicas de instrução processual, principalmente técnicas de inquirição de testemunha, baseadas não só em formas de conversar e de abordagem da testemunha, mas principalmente em estudos relacionados a ônus da prova. Muitas vezes eu percebo na audiência que as partes não sabem a distribuição do ônus da prova, elas não sabem os fatos que elas têm que provar. Muitas vezes as pessoas não têm ideia, principalmente quem é leigo, de que o que tem que ser provado é o fato e não o direito. E os fatos que vão ser provados são aqueles fatos que a gente chama de controvertidos. E esses fatos controvertidos têm uma distribuição de ônus da prova prevista na CLT, mas que pode ser alterado ao longo do processo. É aquilo que a gente chama de distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme quem tem a melhor aptidão para a prova. E isso vai ser muito importante. Saber exatamente o que você tem que provar no processo muda tudo, porque você vai saber que documentos você vai apresentar, que perguntas você deve fazer, quantas testemunhas você vai ouvir. O número de testemunhas pode ser irrelevante em relação àquilo que você pretenda provar. Uma ótima testemunha, que significa uma pessoa que tenha bastante conhecimento e saiba se expressar, é melhor do que 3 testemunhas que não têm a menor ideia do que estão fazendo ali. Preparar a testemunha é um problema? Pode ser, se você considerar que preparar a testemunha é dizer para ela o que ela tem que dizer em juízo. Agora, a gente pode falar de preparar a testemunha no sentido de conversar com a pessoa e perguntar o que ela sabe, porque pode ser que ela já revele que ela não sabe nada, e com isso ela vai contribuir muito pouco com o resultado do processo. Ela já pode até ser dispensada. Aquilo que tem prova documental para fazer, nós vamos olhar de quem é o ônus da prova. Só pode ser por documentos? Existem matérias, gente, que só podem ser provadas por documentos, que não podem ser provadas por testemunha, e as pessoas insistem. Por outro lado, quando é o caso de fazer uma boa produção de provas e ela é indeferida, o que fazer? Existem técnicas também para se resguardar, para no futuro isso poder ser alegado e quem sabe o processo volta para a origem e é retomada essa instrução processual. Vejam, tudo isso faz parte daquele momento maravilhoso, porque é o meu momento favorito, que é da realização da audiência. É um momento em que as partes se encontram, as partes se olham, elas têm que se encarar novamente. E muitas vezes isso é bastante difícil, porque nem tudo saiu tão maravilhosamente bem na saída como eles gostariam. Se não fosse assim, eles não estariam lá. E o que eu acho que a gente pode fazer nos cursos de prática de audiência trabalhista é adequar o estilo de cada advogado, o estilo de cada cliente, as necessidades do processo e utilizar as melhores estratégias para cada caso concreto. Então, eu espero você num curso de prática de audiência trabalhista. Logo que a gente tiver datas locais, eu sempre vou fazer a divulgação e conto com vocês.